Seja muito bem-vindo ao canal Amantes da Literatura, o espaço onde os grandes clássicos da literatura brasileira ganham voz, emoção e profundidade. Existe uma verdade silenciosa que a vida ensina a quase todas as pessoas. Nem sempre perdemos aquilo que amamos por falta de sentimento. Às vezes perdemos por causa das circunstâncias. Às vezes por causa do orgulho. Às vezes por causa do tempo. E às vezes porque ainda não somos a pessoa que precisamos ser. Talvez nenhum romance da fase inicial de Machado de Assis tenha explorado essa realidade com tanta sensibilidade quanto Yaya Garcia, publicado em 1878. Mais do que uma história de amor, esta obra é uma profunda reflexão sobre amadurecimento, escolhas, renúncia, orgulho, diferenças sociais e os caminhos inesperados que a vida traça para cada um de nós. Ao longo de suas páginas, Machado nos apresenta temas que continuam extremamente atuais: o amor, a ambição, o orgulho, o sacrifício, as expectativas familiares, as diferenças sociais, o amadurecimento, as oportunidades perdidas. E a pergunta que talvez todos nós já tenhamos feito em algum momento: quantas decisões tomadas hoje continuarão influenciando nossa vida muitos anos depois? Com a elegância e a sensibilidade que marcariam toda a sua trajetória literária, Machado constrói uma narrativa envolvente, delicada e profundamente humana. Prepare-se para conhecer personagens que precisam escolher entre o coração e o dever. Prepare-se para acompanhar sentimentos interrompidos pelo destino. Prepare-se para observar como o tempo modifica as pessoas. E prepare-se para entender por que Yaya Garcia continua emocionando leitores mais de um século após sua publicação. Então acomode-se, deixe a imaginação conduzir você pelas ruas do Rio de Janeiro, do século XIX, e venha descobrir por que esta obra permanece tão atual para qualquer pessoa que já precisou abrir mão de algo importante para seguir em frente. No início da história conhecemos Jorge, um jovem inteligente, sensível, educado, filho da influente Valéria. Como muitos jovens, Jorge acredita que o amor pode vencer qualquer obstáculo. E seu coração logo se volta para Estela, uma jovem de origem humilde, discreta, digna, inteligente e admirada por todos que a conhecem. Entre os dois nasce um sentimento sincero, uma afeição verdadeira, uma esperança de felicidade. Mas nem todos enxergam essa aproximação com bons olhos. Valéria, preocupada com as diferenças sociais entre os dois, teme que aquele relacionamento comprometa os planos que idealizou para o filho. E decide agir. Utilizando sua influência, ela cria circunstâncias que afastam Jorge de Estela. O jovem é enviado para a Guerra do Paraguai. E aquilo que parecia o início de uma grande história de amor é interrompido antes mesmo de florescer completamente. Machado conduz esse momento com enorme delicadeza. Não existem grandes confrontos. Não existem cenas dramáticas exageradas. Existe apenas algo muito mais próximo da realidade. As decisões silenciosas. As pressões familiares. As oportunidades perdidas. E as consequências que elas produzem ao longo dos anos. Enquanto Jorge está distante, a vida continua seguindo seu curso. Estela compreende as limitações impostas pela sociedade. Com dignidade e firmeza, ela escolhe um caminho diferente daquele que seu coração talvez desejasse. Casa-se com Luiz Garcia. Um homem honesto, reservado, respeitado. E pai de uma jovem chamada Lina. A menina que mais tarde seria conhecida por todos como Yaya Garcia. É nesse ponto que Machado realiza uma das construções mais fascinantes de toda a narrativa. Porque aquilo que inicialmente parece ser a história de Jorge e Estela, gradualmente se transforma na história de Yaya. Ao longo dos anos acompanhamos seu crescimento, sua inteligência, sua capacidade de observação, sua maturidade crescente e sua extraordinária habilidade de compreender os sentimentos das pessoas ao seu redor. Pouco a pouco, Yaya deixa de ser apenas uma personagem secundária e passa a ocupar o centro emocional da narrativa. Enquanto isso, Jorge retorna, mais velho, mais experiente, mas ainda carregando lembranças do passado. Os sentimentos que pareciam esquecidos voltam a surgir. Os encontros tornam-se inevitáveis. As antigas escolhas revelam suas consequências, e os personagens precisam enfrentar tudo aquilo que o tempo não conseguiu apagar. Talvez seja justamente nesse ponto que a obra se torna tão envolvente. Porque Machado demonstra que o passado raramente desaparece por completo.
Aquilo que vivemos continua existindo dentro de nós, influenciando decisões, moldando sentimentos, orientando caminhos, mesmo quando acreditamos ter seguido adiante. Outro aspecto fascinante da narrativa é sua profunda análise psicológica. Os personagens não são heróis, não são vilões, não são modelos perfeitos de comportamento. São pessoas, com desejos, com medos, com limitações, com virtudes, exatamente como todos nós. Valéria acredita estar protegendo o futuro do filho. Jorge acredita seguir os desejos do coração. Estela procura preservar sua dignidade. E Yaya aprende a compreender as complexidades da vida adulta. Cada personagem possui suas razões. Cada personagem enfrenta seus próprios conflitos. E é justamente essa humanidade que torna a obra tão convincente. Outro tema central do romance é o orgulho. O orgulho que protege a autoestima, mas também cria distâncias. O orgulho que preserva a dignidade, mas às vezes impede a aproximação. Machado demonstra como certas escolhas parecem corretas no momento em que são tomadas, mas revelam consequências inesperadas ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, a obra também reflete sobre o amadurecimento, sobre a capacidade de aprender com a experiência, sobre a transformação silenciosa dos sentimentos, e sobre a diferença entre aquilo que desejamos na juventude e aquilo que compreendemos na maturidade. Poucos escritores conseguiram retratar com tanta sensibilidade essa passagem do tempo. À medida que os acontecimentos avançam, percebemos que crescer não significa apenas envelhecer. Significa compreender. Significa aceitar. Significa aprender a enxergar a vida além dos próprios desejos. Outro elemento admirável é a elegância da escrita. Machado narra com leveza, com inteligência, com equilíbrio. Sem exageros, sem melodrama, sem sentimentalismo excessivo. E justamente por isso cada emoção parece mais verdadeira. Cada reencontro parece mais significativo. Cada decisão parece mais humana. Ao acompanhar a trajetória de Jorge, Estela, Valéria, Luiz Garcia e Yaya, o leitor também passa a refletir sobre sua própria vida, sobre as escolhas que fez, sobre os caminhos que abandonou, sobre os sentimentos que cultivou e sobre as oportunidades que o tempo colocou diante dele. Talvez seja justamente por isso que Yaya Garcia continue tão atual, porque fala sobre algo que nunca deixa de existir: a transformação humana, a passagem do tempo e a maneira como nossas escolhas constroem o futuro que iremos habitar. Entre as principais características da obra, destacam-se maturidade emocional, amor e renúncia, orgulho e dignidade, diferenças sociais, conflitos familiares, influência das escolhas, desenvolvimento humano, evolução psicológica dos personagens, passagem do tempo, relações afetivas complexas, observação refinada da natureza humana, crescimento pessoal, sensibilidade emocional, humanismo marcante, linguagem elegante, atualidade dos temas. Em Yaya Garcia, Machado de Assis apresenta um dos romances mais delicados, sensíveis e humanos de sua fase inicial. Não encontramos grandes aventuras. Não encontramos acontecimentos extraordinários. Encontramos algo muito mais próximo da realidade. Encontramos pessoas. Encontramos sentimentos. Encontramos renúncias. Encontramos amadurecimento. Encontramos escolhas. E encontramos uma das lições mais importantes da experiência humana: a de que o tempo transforma circunstâncias, mas são as escolhas que transformam destinos. E talvez seja justamente por isso que esta obra continua emocionando leitores geração após geração. Porque ela nos lembra que a maturidade não nasce apenas da passagem dos anos. Nasce da capacidade de compreender a vida com mais profundidade, de aceitar aquilo que não podemos mudar e de valorizar aquilo que ainda podemos construir. E assim chegamos ao final de mais uma incrível viagem pela literatura brasileira, aqui no Amantes da Literatura. Se você gostou deste resumo de Yaya Garcia, deixe seu like, compartilhe este vídeo com outros apaixonados por livros e escreva nos comentários qual reflexão da obra mais chamou sua atenção. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para acompanhar nossos próximos resumos, análises literárias, audiobooks e grandes clássicos da literatura brasileira. Muito obrigado pela sua companhia. E lembre-se, talvez a maior lição apresentada por Machado de Assis, em Yaya Garcia,
Seja que o destino não é construído apenas pelos acontecimentos que vivemos, mas também pelas escolhas que fazemos diante deles. Porque o tempo passa para todos, mas somente aqueles que aprendem com suas experiências conseguem transformar o passado em sabedoria. Até o próximo vídeo.